Bomba inacreditável. Rodrigo Góes está partindo rumo ao Manchester City? O burburinho que invade a imprensa inglesa e que nenhum adepto desejava ouvir. Rodrigo se une ao elenco Citizens após acertos intensos com Pep Guardiola, e o Conselho do Real Madrid já aprovou o acordo, confirmando o adeus iminente do nosso ágil brasileiro. Permaneça conosco até o fim deste registro para assimilar cada pormenor deste anúncio chocante, que pode remodelar a realidade do nosso Real Madrid. Mas, antes de tudo, uma questão fundamental. Você é um devoto torcedor merengue? Se sim, demonstre agora. Inscreva-se no canal e distribua o seu curtir, pois é desta maneira que os verdadeiros seguidores amparam o time. Agora, vamos ao assunto principal. Atenção, madridistas! A mídia da Inglaterra, em especial o influente Manchester Evening News, divulga a notícia bomba que está abalando o cenário do futebol global. Rodrigo Góes tem um pé fora do santuário do Santiago Bernabéu, em negociações avançadas com o Manchester City de Pep Guardiola. A possível transferência do prodígio brasileiro para o time dos Citizens é o assunto mais quente, e os valores envolvidos são dignos de uma operação de guerra no mercado de transferências, atingindo níveis nunca vistos em transações envolvendo talentos sul-americanos de sua faixa etária e projeção. Fontes próximas ao atleta garantem que o corpo gestor do Real Madrid já aceitou a proposta após uma avaliação minuciosa das implicações financeiras e estratégicas, e a saída do atacante, que se transformou em uma peça vital no esquema tático de Xabi Alonso, é tida como fato consumado e apanhando a todos de surpresa. A novidade da anuência da cúpula se espalhou como fogo, provocando um misto de descrença e descontentamento entre os mais apaixonados torcedores. O ponta, que chegou jovem e rapidamente conquistou a torcida com sua velocidade e poder de decisão, transformou-se em um autêntico talismã para o Real Madrid, protagonizando momentos mágicos e gols memoráveis que ficarão marcados na história do clube por décadas. Com sua destreza para atuar nas duas laterais do campo e sua calma em momentos cruciais, Rodrigo foi essencial em diversas vitórias de prestígio, incluindo a mais recente Liga dos Campeões, onde anotou gols em duelos decisivos, exibindo uma maturidade ímpar para um jogador de sua idade. Sua contribuição foi além das estatísticas, sendo um dínamo de energia e inventividade no terço final do campo. Seus índices na atual temporada são excepcionais, beirando a perfeição. Mais de 20 de gols, ultrapassando a marca de 20 e 15 passes para gol, uma performance que o inseriu de modo definitivo entre os atacantes mais almejados do planeta e elevou seu preço de mercado vertiginosamente. A negociação, de acordo com as detalhadas publicações inglesas, estaria circulando em torno de 180 milhões de euros, uma quantia faraônica que o Manchester City estaria disposto a desembolsar sem hesitar, refletindo a urgência e o reconhecimento do seu talento singular. Este valor posiciona o acordo entre os maiores da história do futebol mundial, um atestado do potencial ilimitado de Rodrigo. Além disso, o contrato em discussão para Rodrigo seria um acordo de 5 anos, uma parceria de longo prazo que visa integrá-lo plenamente ao projeto de Pep Guardiola, com um vencimento anual que atinge a marca monumental de 30 milhões de euros, o que, inevitavelmente, o colocaria entre os jogadores mais bem remunerados da Premier League e do mundo, estabelecendo um novo patamar salarial para jovens craques. Tais cifras astronômicas evidenciam não apenas a capacidade financeira, mas a pressa e o desejo ardente do clube inglês em ter o ponta brasileiro, que é visto como a cereja do bolo para o projeto vitorioso e audacioso de Guardiola. O treinador catalão o considera o elo que faltava em seu ataque, capaz de fornecer a versatilidade e o imprevisível necessários para dominar a Europa nas próximas épocas. A proposta do City foi construída não só com valores impressionantes, mas também com um plano esportivo envolvente. Nos ambientes internos do Real Madrid, a frustração do técnico Xabi Alonso com a iminente partida é palpável, quase visível, transformando-se em um clima de inquietação e luto.
O treinador espanhol contava com Rodrigo como uma figura indispensável em seu ataque, valorizando profundamente sua capacidade de adaptação tática e sua habilidade única de criar jogadas e finalizar com precisão cirúrgica. Para Alonso, a baixa representa um desmantelamento de parte de sua estratégia de jogo cuidadosamente elaborada. Encontrar um substituto à altura para o brasileiro será um desafio titânico, uma verdadeira façanha para a comissão técnica e para a diretoria, visto que o elenco perderá um de seus pilares ofensivos mais dinâmicos e decisivos. E achar um talento com o mesmo potencial e maleabilidade no mercado é extremamente raro. A saída de Rodrigo representa um quebra-cabeça tático complexo para Xabi Alonso, que agora precisará, de forma abrupta, reconfigurar sua linha de frente e buscar no mercado um nome que se harmonize com o sistema da equipe e com as demandas de um clube como o Real Madrid. O tempo é um fator crucial nessa busca. Não obstante todo o entusiasmo e as perspectivas animadoras com a nova etapa na sua carreira em Manchester, Rodrigo manifestou nos bastidores uma sensação de tristeza e melancolia genuína. Sempre amei este clube e a torcida. Me deram tudo, desde o primeiro momento em que pisei aqui. Eu desejava muito permanecer e edificar a história, deixando um legado ainda maior. Mas a decisão da diretoria é vender para auxiliar o clube em suas finanças e planos futuros. É o ciclo natural, e temos que seguir adiante, mesmo que o coração esteja apertado. A potencial saída do atacante, contudo, coloca a torcida madridista em estado de efervescência, em uma intensa montanha-russa emocional, dividida entre o luto profundo pela ausência anunciada do seu ídolo e a expectativa ansiosa por uma possível nova aquisição de peso que possa preencher, ao menos em parte, o vazio deixado. Mantenha-se conectado, pois esta narrativa, com seus desdobramentos dramáticos, ainda terá muitos capítulos. Rodrigo realmente deixará o Real Madrid? A incerteza paira no ar, alimentada por cada novo título que surge na imprensa europeia e cada declaração dúbia. Os torcedores não conseguem aceitar a ideia de que o clube, que possui um histórico glorioso e de décadas de manter suas estrelas a qualquer custo, estaria propenso a abrir mão de um talento tão puro e decisivo, um jovem com o futuro de um mito. Rodrigo, que chegou à capital espanhola com apenas 18 anos, rapidamente se tornou um favorito dos fãs, e o anúncio da sua saída iminente ecoa como um trovão, um som ensurdecedor no silêncio do Bernabéu. Fontes ligadas à negociação em Madrid e Manchester, que acompanham cada detalhe do processo, revelam que o lance do City não foi o único que chegou à mesa do presidente Florentino Pérez, mas foi, indiscutivelmente, o mais convincente, aquele que de fato abalou e reestruturou as bases financeiras do clube, tornando-se praticamente irrecusável. O projeto de Guardiola é considerado um imã irresistível para os jogadores mais promissores, oferecendo um palco de excelência e vitória. A promessa de ser a figura central em uma das equipes mais vitoriosas e dominantes da Europa é uma tentação difícil de ignorar, que se soma aos 180 milhões de euros da proposta. O plano do City, com sua solidez e sucesso recente, se apresenta como o destino ideal para o próximo passo na carreira do jovem brasileiro. O pesar da perda é sentido não só pelos apoiadores mais fervorosos, que expressam seu luto ruidosamente nas redes sociais e nas proximidades do estádio, mas também, e de forma intensa, pelos colegas de Rodrigo. Vários jogadores teriam manifestado sua profunda consternação e espanto com a notícia da iminente transferência, revelando nos bastidores uma tristeza sincera, sabendo que perderão um grande amigo, uma figura de companheirismo notável no vestiário e, inquestionavelmente, um jogador de habilidade inegável, cujo talento e dedicação inspiravam o grupo. O impacto emocional dessa saída ressoa em cada setor do centro de treinamento. Nos corredores e nos campos de treinamento do Valdebebas, o ambiente é de inquietação latente, quase um clima sombrio, onde a energia e o foco habituais foram substituídos por sussurros e questionamentos. Todos se perguntam
com uma ponta de receio, se esta negociação é apenas a primeira de uma sucessão de mudanças significativas que podem ocorrer no elenco, temendo que outros pilares do time também possam ser negociados em breve. A incerteza paira sobre o futuro imediato da equipe. A diretoria, por sua vez, tenta arduamente legitimar a decisão da venda, que é impopular perante a massa de torcedores, alegando que o colossal montante financeiro da transação possibilitará ao clube realizar um investimento estratégico e preciso em outras posições, que demandam reforço urgente e inadiável. Este argumento é o ponto central da defesa da cúpula madridista. Fala-se internamente em utilizar parte considerável desse capital para a aquisição de um zagueiro de primeira linha, um nome de peso e vivência internacional, para firmar a defesa, além da chegada de um lateral direito de alto nível, com capacidade tanto defensiva quanto ofensiva, e até mesmo um meio-campista criativo, um regista talentoso, para dar mais profundidade e novas alternativas táticas ao elenco de Xabi Alonso. A estratégia é transformar a perda de um craque em um fortalecimento coletivo em 3 ou 4 setores específicos do campo. A soma obtida, que se aproxima dos 180 milhões de euros, é considerada um trunfo que não pode ser desperdiçado. No entanto, a torcida madridista, conhecida por sua exigência e paixão, não se convence com a lógica financeira da diretoria. O argumento de que não se desfaz de um craque consolidado e com futuro de lenda para adquirir outro, ou para reforçar outras áreas, é o mais repetido e disseminado nas conversas online, nos fóruns de debate e nos círculos de bate-papo entre torcedores, tornando-se o lema da resistência popular à venda. A ideia de que o Real Madrid, um clube historicamente comprador e não vendedor de seus maiores talentos, está se desfazendo de um jogador tão jovem e promissor, que marcou 20 de gols na temporada e forneceu 15 assistências, apenas para equilibrar as contas ou fazer investimentos em outras posições, é vista como uma traição à identidade e aos valores do clube. A visão dos torcedores é que o valor do talento puro de Rodrigo é inestimável e não pode ser reduzido a 180 milhões de euros. A diretoria enfrenta uma enorme pressão social para reverter a situação, ou pelo menos para justificar de maneira mais convincente o sacrifício de um jogador tão essencial. O medo é que a saída de Rodrigo abra um precedente perigoso no clube, sinalizando que a saúde financeira pode ser colocada acima da manutenção dos pilares esportivos. A insatisfação é generalizada e ultrapassa o mero desempenho em campo, tocando na fibra da paixão e do orgulho madridista. A maioria dos torcedores acredita que o clube deveria buscar recursos de outras formas e não se desfazer de um de seus maiores ativos técnicos e simbólicos. A perspectiva de ver Rodrigo brilhando sob a tutela de Pep Guardiola no Manchester City, usando o dinheiro de sua venda para reforçar a defesa e o meio-campo do Real Madrid, é um cenário que a base de apoio renega veementemente. O clamor por uma reavaliação é alto e uníssono. O desafio para Xabi Alonso é imenso, colossal, e se configura, neste momento, como a principal dúvida tática e gerencial do clube. O técnico espanhol, que assumiu a missão espinhosa e grandiosa de manter o Real Madrid no topo do futebol global, uma posição de excelência que exige resultados imediatos e conquistas contínuas, perde de forma abrupta um dos seus principais trunfos ofensivos, um jogador que era considerado imprescindível nos seus planos de longo prazo. A maleabilidade camaleônica de Rodrigo, capaz de atuar com primor em diversas posições do ataque, como ponta direita, ponta esquerda ou até mesmo como um falso 9, e sua capacidade notável de decidir jogos em momentos de pressão máxima, transformando empates ou derrotas iminentes em vitórias espetaculares, eram qualidades inestimáveis e insubstituíveis dentro do esquema tático do treinador. Ele era a chave mestra, que abria defesas compactas e solucionava problemas em campo, uma raridade no futebol moderno. O treinador terá agora que repensar toda a sua tática, uma reorganização forçada que atinge o núcleo de sua filosofia de jogo, e buscar no mercado de transferências
que se apresenta cada vez mais inflacionado e complexo. Um nome que não apenas se ajuste, mas que consiga minimamente replicar o impacto e a adaptabilidade que o brasileiro oferecia. O mercado de atacantes está aquecido, com os grandes clubes europeus disputando os poucos talentos disponíveis, mas encontrar um jogador com as mesmas peculiaridades técnicas, a mesma juventude e o mesmo potencial de crescimento de Rodrigo será, sem sombra de dúvidas, uma tarefa ciclópica, uma verdadeira odisseia. O valor de 180 milhões de euros da venda, embora elevado, não garante que um substituto à altura possa ser encontrado com facilidade e rapidez. A torcida, por sua vez, já começou a sugerir nomes, uma enxurrada de palpites e desejos que circulam freneticamente nas redes sociais e mídias especializadas. Mas a maioria dos torcedores mais realistas e conhecedores do esporte sabe, no íntimo, que ninguém no mercado atual poderá substituir o talento multifacetado do brasileiro integralmente. Rodrigo era mais do que um atacante. Ele era um símbolo da nova geração vitoriosa do clube. A saída do camisa número 11 é, portanto, um revés doloroso, uma verdadeira ferida aberta para o time, que perderá um de seus pilares ofensivos mais criativos e decisivos, um jogador com a capacidade de mudar o rumo de uma partida com um único lance de maestria. A comunidade madridista, que sempre se orgulhou historicamente do seu clube como o baluarte do futebol mundial e defensor ferrenho de suas estrelas, agora se encontra em um dilema existencial e se questiona, com uma profunda inquietação, se esta decisão da diretoria de vender um talento tão puro e essencial por um ganho financeiro, ainda que expressivo, é a escolha certa, a mais ponderada e a mais coerente para o futuro competitivo do clube. A dúvida reside no equilíbrio entre a saúde financeira e a manutenção do poder esportivo. A percepção geral é de que o Real Madrid está perdendo um ativo estratégico insubstituível, e o peso dessa perda recairá diretamente sobre os ombros de Xabi Alonso, que terá que operar um milagre para reestruturar o ataque e manter o padrão de excelência vitoriosa que a torcida espera a cada temporada, um desafio que exige uma maestria tática de altíssimo nível. A busca por um substituto que não descaracterize o DNA vencedor do clube se torna a prioridade número 1. A ligação de Guardiola para Rodrigo, no panorama geral do futebol de elite e das movimentações de mercado que envolvem jogadores de calibre estratosférico, não foi uma surpresa absoluta para a diretoria do Real Madrid. O clube estava plenamente ciente, com base em relatórios de scouting e informações de bastidores coletadas pelos seus executivos e agentes, de que o atacante brasileiro era, há meses, um dos jogadores mais almejados e cobiçados do mundo. Sabiam com certeza quase absoluta que os grandes times europeus, especialmente aqueles com alto poderio financeiro e projetos técnicos ambiciosos, estavam à espreita do seu talento raro e da sua capacidade de decisão em momentos cruciais. A genialidade de Rodrigo e seu potencial de valorização futura eram segredos abertos no universo da bola. No entanto, o que de fato surpreendeu e, em certa medida, apanhou o Real Madrid desprevenido não foi o interesse em si, mas sim a maneira, extremamente direta, pessoal e incisiva, como Pep Guardiola conduziu as tratativas iniciais, estabelecendo contatos diretos e pessoais com o jogador, burlando, de certa forma, as hierarquias tradicionais de negociação. Essa abordagem direta, que demonstrou um profundo desejo e uma estratégia de convencimento altamente personalizada, criou um desconforto imediato no staff madrileno. O treinador do Manchester City, conhecido por sua meticulosidade tática e também por seu poder de persuasão fora do campo, não poupou esforços para demonstrar a Rodrigo, em todas as conversas que tiveram, que ele não era apenas uma opção, mas sim a prioridade número 1 do clube inglês para a próxima janela de transferências. Guardiola fez questão de detalhar o plano tático em torno do brasileiro, enfatizando o quão essencial ele seria. A mensagem era clara e inequívoca. O City faria o que fosse preciso, dentro das regras do fair play financeiro e das negociações, para tê-lo em seu elenco,
alocando recursos financeiros e humanos para garantir a conclusão do negócio com êxito. Essa dedicação e foco total de um técnico de elite como Guardiola tiveram um peso psicológico significativo na decisão de Rodrigo. A promessa de ser a cereja do bolo em um projeto já vitorioso e consolidado, um time que dominou a Inglaterra e já conquistou o título da Liga dos Campeões da UEFA, foi o fator decisivo, o elemento de atração final que convenceu o atacante a considerar, seriamente, a drástica e surpreendente mudança para a Inglaterra. Guardiola pintou um quadro de protagonismo absoluto, onde Rodrigo seria a peça central de uma engrenagem de ataque já poderosa, mas que ele sentia que carecia da versatilidade e da finesse decisiva do brasileiro. Ele prometeu não apenas um salário anual astronômico, que ultrapassa os 30 milhões de euros, mas também um palco onde ele poderia, garantidamente, atingir o status de um dos 5 melhores jogadores do mundo. A visão de Rodrigo, por sua vez, foi influenciada pelo reconhecimento de que, apesar de amar o Real Madrid, o projeto do City lhe oferecia a chance de ser a estrela inquestionável, um status que poderia ser ameaçado na capital espanhola pela chegada iminente de outros supertalentos. Portanto, o contato pessoal e direto de Guardiola, mais do que a oferta financeira em si, foi a manobra de mestre que desestabilizou a permanência de Rodrigo no Santiago Bernabéu e pavimentou o caminho para a sua transferência. A mídia espanhola, embora tradicionalmente menos efusiva e sensacionalista do que a inglesa, e é famosa por suas manchetes de impacto e circulação massiva, já começou a divulgar os pormenores cruciais e os detalhes mais sigilosos da complexa negociação que envolve Rodrigo. Os grandes veículos de comunicação de Madrid, que inicialmente mostraram ceticismo, agora admitem a seriedade das tratativas. O renomado jornal Marca publicou em suas edições mais recentes que a investida inicial, a primeira oferta formal do Manchester City, foi calculada em 150 milhões de euros, uma quantia já considerável e que demonstrava o forte interesse do clube inglês. No entanto, o Real Madrid, fiel à sua tradição de clube vendedor exigente, fez jogo duro, adotando uma postura de intransigência nas mesas de negociação e utilizando todas as suas ferramentas de persuasão para maximizar o lucro. Essa resistência estratégica conseguiu elevar o valor final e aceito para incríveis 180 milhões de euros, garantindo aos cofres blancos um ganho substancial, uma mais-valia que a diretoria considera essencial para o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade dos próximos projetos. Esta diferença de 30 milhões de euros entre a primeira e a última oferta é um testemunho da capacidade de negociação do clube merengue. O jornal AS, por sua vez, um concorrente direto do Marca, focou sua cobertura na esfera mais pessoal e tática da transação, concentrando-se no elo decisivo que se estabeleceu entre Rodrigo e Pep Guardiola. A publicação revelou que os diálogos e as conversas entre ambos foram assíduos e frequentes nos últimos meses, transformando-se em um verdadeiro flerte profissional de alto nível, com o meticuloso estrategista catalão dedicando tempo valioso para detalhar, pormenor por pormenor, o papel central e a importância tática que o brasileiro teria em sua estratégia. Guardiola não se limitou a números e posições, ele vendeu uma visão. A promessa pessoal e altamente sedutora de Guardiola era de que Rodrigo não seria encarado apenas como mais um jogador de rotação no estrelado elenco do City, entrando e saindo da equipe titular em função das necessidades pontuais, mas sim como um pilar fundamental e inamovível no ataque. Ele seria um elemento constante e vital, atuando ao lado da estrela norueguesa Erling Haaland, formando uma dupla de ataque capaz de aterrorizar as defesas adversárias em toda a Europa. Essa garantia de protagonismo e a projeção de atuar constantemente ao lado de um dos artilheiros mais letais do mundo teria sido o elemento decisivo, a última peça do quebra-cabeça, para persuadir o jogador a dar o passo audacioso em direção à saída do clube que tanto ama. O apelo tático e a promessa de ser a estrela central em um projeto já vencedor, com um contrato de 5 anos
e um salário que beira os 30 milhões de euros anuais, falaram mais alto do que a história e a paixão pelo Real Madrid. O convencimento de Guardiola foi uma obra de arte da gestão esportiva moderna.